Chegou a hora da nossa pausa para o café e segundona, é dia de receber a nossa economista Josi Gomes. Prazer em revê-la. Bem-vinda. Josi, a gente tem percebido aí ao longo da semana que o governo federal tem baixado, e baixou aí mais uma vez a taxa Selic, né? A taxa Banco Central, na forma geral, a taxa Selic, né? E isso, queira ou não, tem algum impacto na vida de todos nós, né? Afinal, é importante ainda continuar com o dinheiro fazendo algum investimento, comprar agora, enfim, qual é a avaliação que você faz nesse sentido? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Primeiro, vamos entender o que é a taxa Selic, né? Importante. A taxa Selic é uma taxa de referência para aumento dos juros, para correção dos juros, né? Olha, básica de juros da economia brasileira. É ela que dá um termômetro, né, de aquecimento ou não da economia. Então, a gente vai também entender em que posição estamos. Enquanto investidores, esse é um momento onde houve uma redução de meio ponto percentual, então o que isso representa na economia. Sim. Enquanto investidor e investidor de alguns segmentos de renda fixa, como a caderneta de poupança, a Selic do Tesouro, né? Então, esses aí não é tão interessante, cai realmente o rendimento, fica abaixo da inflação, inclusive. A poupança hoje, então, não é mais um bom negócio. Já faz um bom tempo que a poupança não é mais investimento, né? Mas o brasileiro muito conservador, né, ele insiste em guardar dinheiro na caderneta de poupança. E olha que temos muito dinheiro ainda guardado nessa caderneta. Pois é, até porque também, né, é muito difícil ainda a popularização, né, digamos assim, de outros tipos de investimento, né? A população pouco sabe se informar a respeito, né? Isso, depois que a economia se estabilizou de alguma forma, então a gente ficou numa zona de conforto e não buscou, né? Acho que talvez a necessidade maior, do entendimento maior sobre a educação financeira ajude nesse sentido. Esse aqui é só uma evolução, né, dessa taxa Selic. Então, observe, em 2016, a taxa era de 13,65 pontos percentuais. Perfeito. Em 2017, 7,40, 2018, olha que ela vem caindo sistematicamente, bem, exato. 6,50. E agora a projeção chegar até o final de dezembro, 4,90, mas hoje ela está em 5 pontos. Então, o que isso representa? Na prática, traduzindo, qual é o impacto para a nossa vida? Se você deseja adquirir aquele imóvel, por exemplo, esse é um bom momento, porque essa taxa caiu, consequentemente, o valor da prestação vai cair. Tá? Aí a gente está na luta para que os bancos repassem essa redução. É muito importante estar atento a isso. Sim. Tá? Então, se você vai adquirir um imóvel, esse é um excelente momento de você começar a planejar e pensar nisso. Mas se você é o tipo de investidor conservador que continua investindo na caderneta de poupança e alguns fundos de renda fixa, né, como eu falei, o Tesouro Selic, não é um bom momento. O momento agora para os investidores, para aqueles que realmente desejam investir, são investimentos de renda variáveis, investimento na Bolsa de Valores, que ainda é mais complicado. Né? Mais complexo, Isso. Muito mais complexo. Agora, Josi, existe algum risco, por exemplo, desse cenário? Você bem mostrou aí, né? De 2016 para cá, a taxa Selic caindo vertiginosamente. Saiu de 13,65 em 2016, agora 2019, 4,90. Há um risco desse cenário sofrer uma alteração, ou seja, ao invés de descer mais ainda, ter que subir? Possivelmente não. Né? Esses dados da economia, eles não acontecem assim, isso é muito bem planejado, isso é muito bem estudado, analisado todo o mercado. Se a taxa caiu, né, se o governo reduziu a taxa, isso dá sinais de que a economia está melhorando. Tá? Então, a probabilidade de aumentar o consumo é significativa. Perfeito. Só se acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, aquela questão envolvendo as imobiliárias, né? Os imóveis, isso, né? Então, assim, esse é um momento também de se investir em títulos imobiliários. Perfeito. Né? Então, haverá, com certeza, uma busca significativa. O brasileiro ele vai buscar comprar mais, especialmente nesse período, né? Final de ano. Olha, 8 em cada 10 investidores brasileiros investe na caderneta de poupança, aquilo que a gente ainda está falando, Isso, né? O conservadorismo, né? Isso não é bom. Guardar dinheiro na caderneta de poupança, você não tem mais rendimento. E agora, com essa redução dessa taxa de juros, vai reduzir ainda mais o ganho na caderneta de poupança. Então, não
não é interessante você guardar seu dinheiro nessa modalidade, não. Nas próximas participações, inclusive, nós vamos começar a relatar um pouco mais qual seria hoje, né, esmiuçar os tipos de investimentos, para que a gente possa mostrar ao nosso telespectador, com um corte de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros, o rendimento da poupança recua de 3,85% para 3,43%, né? Menos 0,11%, né? Abaixo da projeção do índice de preços ao consumidor amplo, o chamado IPCA, né? Inflação oficial do período, ou seja, quase nada, né? Abaixo da inflação. Então você não vai ter ganho nenhum, muito pelo contrário, você vai ter perda. Significativamente você vai ter perda. Então, eu não aconselho a buscar a caderneta de poupança. Então está feito o compromisso. Na próxima segunda-feira, tá bom, Josi? Vamos trazer pelo menos 3 exemplos que fáceis, né, do nosso telespectador. Tem um dinheirinho guardado, está pensando em investir, então a gente trazer aí. Quais são as alternativas reais, exatamente, né? Já que a poupança já deixou de ser algo interessante. Josi, um beijo, prazer revê-la, uma ótima semana, tá? Um grande abraço, tá bom?